Por favor, Rafael, você pode compartilhar a tela e iniciar a sua apresentação. Opa. Ok. Gente, boa tarde a todos. Vamos começar, né, nossa palestra aqui. Estão vendo? Rapidamente aqui. Está sendo visível a tela, correto? Tá sim, tá tudo ok. Pode. Então, bacana. Tá? Ok. Então, passar um pouco do que nós fazemos na SickFlux, tá? A SickFlux, ela é uma empresa, ela já está no mercado desde 92, tá? Hoje ela é uma especialista, né, em soluções completas em renovação de ar. E nós vemos a cada dia ampliando a nossa linha de produtos para atender as mais diversas aplicações do mercado. Graças a Deus, nossos produtos já são muito reconhecidos no mercado, né? Tanto no Brasil como fora dele, e também tem sido especificado pelos melhores projetistas e instaladores do Brasil. A nossa metodologia de trabalho consiste em um bom relacionamento, né, com o mercado, e justamente os projetistas, os instaladores, né, os consumidores. Chegamos a produtos inovadores que atendam toda uma diversidade, né, de necessidades e a fluidez para resolver os problemas que nos chegam, né, a cada dia, uma necessidade diferente, esporádicas. Temos uma linha bem vasta, né, tanto de pequenos a grandes soluções, né, de acordo com o que o mercado necessita. E falar um pouco, né, a nossa palestra, a ideia era falar sobre o futuro da renovação do ar, né? E, na verdade, a renovação do ar nunca foi uma novidade, né? Ela sempre existiu. Se nós pegarmos aí uma das primeiras normas, né, de ar-condicionado, que não foi a nossa 6401, que é de dezembro de 1980, né, ela já tinha a tabela 4, ó, que trata sobre renovação de ar, né, colocava lá seus parâmetros. Então, você vê, nós há anos, praticamente, já falamos nisso. E não só sobre isso, mas junto dela, né, que nós a utilizávamos, tínhamos também outras normas internacionais, como a ASHRAE, né, que nós utilizamos até hoje, o Industrial Ventilation, né, que já nos posicionavam, pelo menos tecnicamente, naquele mercado que começava a se globalizar, né? Até porque, nessa época, as novidades lá de fora demoravam muito para chegar até nós. Mas, graças a Deus, a parte técnica sempre foi muito bem suprida. Só que com isso tudo, o que se deu, né? Era muito claro que nós precisávamos de inovações, de atualizações nas normas, o mercado exigia isso. Então, vinha por aí a 16401. Então, lá em 2008, né, então, a tão esperada revisão da principal norma do nosso setor chegava com as inovações. Porque até então, a nossa norma tinha pouquíssimas páginas, né, e dados. A 16401, ela veio com 3, né, partes de normas. E tem é a terceira parte, com 28 páginas, só falando sobre renovação de ar. Então, quer dizer, né, cada vez mais ficou evidente que isso era algo que veio para ficar, né, e retomar a sua posição. E mesmo com a existência das normas, né, as leis foram também mais abrangentes a nível de globalizar tudo isso, né, trazer toda à tona. Então, foi quando a resolução da Anvisa, a R09, você vê que ela é de 2003, a lei do PMOC 13.589, que é de 2018. Né? E mesmo assim, poucos projetos novos apareciam com as demandas de renovação de ar. Para isso, teve que acontecer o quê?
né? Não era algo que nós queríamos, mas precisou chegar um vírus invisível para que todos nós pudéssemos ver o que nós falávamos há anos, não é mesmo? Então, o futuro da renovação do ar, na verdade, ela é tanto, tá? É um caminho que nós realmente já vemos que não tem mais como voltar atrás, né? Tanto que tanto a temperatura quanto a renovação de ar precisam de controles para se manterem nos níveis aceitáveis, né, dentro dos ambientes. E é nisso que realmente eu vejo o mercado seguindo, né? Nós vimos muito nessa época aqui da pandemia, né? Hoje, já praticamente com 2 anos de pandemia, nós conseguimos analisar bem os dados, toda aquela vivência que nós já tivemos, né? Então, todo mundo falava, não, deixa as portas e as janelas abertas, né, para fazer a renovação do ar, como se isso fosse realmente uma solução, né? Aí você começa a ver a falta de experiência, né? Eu vou falar assim, um pouco até do desespero, porque tantas coisas foram faladas e poucas foram comprovadas, né? Então, falando sobre a ventilação natural, né? Vamos abrir as janelas, desliga o ar-condicionado. Só que é o seguinte, né? O que acontece quando você abre janelas, você sofre a influência do meio exterior. Você não consegue ter um controle sobre renovação do ar. E a diferença de pressão causada pelo ar e temperatura. Então, no mesmo tempo que você está imaginando que você está super seguro, né? Você podia estar justamente colocando um fator de risco dentro do seu ambiente. O que ficou muito claro? Que a renovação do ar, a correta maneira, seria uma ventilação mecânica. O porquê da ventilação mecânica, né? É a forma correta para se ter um controle e uma eficiência da qualidade do ar interior. Você consegue medir, né? Você consegue controlar. Então, você tem parâmetros para que você mantenha isso de maneira correta, né? Então, o que nós vamos conseguir com esse controle, né? Vamos pegar lá, a temperatura e a umidade relativa do ar são controlados pelos equipamentos de ar-condicionado, certo? Então, vamos lá, você consegue regular, então você consegue gerar conforto térmico através dos equipamentos de ar-condicionado. Não propriamente dito, isso esteja fazendo com que a qualidade do ar interior esteja sob controle, né? A concentração de CO2 ela é controlada através da renovação do ar, que é introduzido no ambiente. E muitos sistemas, eles apenas recirculam o ar. Então, é nisso que nós pegamos muito, né? As normas, a BNT, sobre o assunto, eles tratam desse sistema fixando uma determinada vazão de ar externo, dependendo do número de pessoas e a área do ambiente, né? Que é o coeficiente lá o FZ e o PA, né? A qualidade do ar, a quantidade de ar e a quantidade de pessoas, né? E nós utilizamos as concentrações de CO2 como parâmetro do controle de qualidade. E quais são os parâmetros a qual nós fazemos os controles, né? 1000 ppm de dióxido de carbono como indicador de renovação recomendado para conforto e bem-estar, certo? 80, acho que faltou aqui mais, 80 micron, né, de aerodispersóides totais no ar como indicador de grau de pureza, né, e limpeza do ambiente. E o que nós adotamos, né, como parâmetro de controle? Então, pela falta de dados epidemiológicos brasileiros, é utilizada, né, como indicador a renovação de ar, o valor de 1000 ppm, né, 1000 partículas por milhão de CO2. Nós temos, dentro desses parâmetros, já ficou muito claro que a renovação do ar ele deve ser feita de maneira mecânica, então, o que nós temos no mercado nacional e mundial? Nós temos os sistemas individuais, né? Vamos dizer, até pela lei, né? Eles estavam dando 180 dias para que todos os locais fossem adequados, né? Entrassem dentro daquela vigência. Porém, assim, você tem todo um sistema de climatização já, né, em funcionamento.
Como que você sai? Você não vai sair jogando isso fora para colocar um sistema, né? Você vai adequar ele. E justamente é isso. Os nossos equipamentos, eles vêm para complementar o sistema existente, né? Então, são os sistemas, os individuais, justamente você vai ter um cassete, você vai ter um split, que ele já vai fazer a circulação do ar. Nós vamos e instalamos os equipamentos próximos desses, o ideal, né? Próximos desses equipamentos. Você vai fazer, é feito o cálculo, você consegue ter os parâmetros corretos. Por que nós geralmente falamos para colocar perto dos equipamentos, né? Tanto do split, do cassete? Por quê? Porque a taxa de renovação, ela aproveita, né, a flecha de ar dos equipamentos e gera essa mistura de uma maneira mais homogênea e rápida. Então, você consegue ter um nível de qualidade, né, do ar mais rápido. Quais são a outra forma? Nós temos os sistemas integrados, os sistemas de grande porte, né? O que seria isso? São sistemas que são ligados e funcionam, né, em conjunto com o sistema central. Então, você vai ter lá um self, né? Você tem um equipamento central. Então, essa mistura do ar, né, essa massa de ar externa, né, filtrada, tratada, ela é feita dentro das caixas de mistura, né, ou das casas de máquinas, já onde é feito o retorno delas. Então, quer dizer, você não precisa sair instalando os equipamentos pelos ambientes. Você apenas atendendo aquela sala técnica, você consegue rapidamente atender isso de uma maneira homogênea, né? Então, mas nem todos os ambientes você consegue ter isso, né? E quais são os equipamentos que a gente consegue utilizar para atender isso, né? É algo até difícil de se falar, porque para cada necessidade há uma aplicação, né? Hoje nós temos infinitos tipos de projetos, né? Os hospitalares, a área alimentícia, né? Cada uma tem a sua necessidade e as suas características específicas, ok? Uma trabalha com 100% de renovação, uma o ar que deve ser inserido, né, ele tem que passar por níveis de filtragens muito grandes, né? Então, para cada utilização, nós procuramos, né, como Ciclux, atender essa demanda, né? Vamos lembrar que os sistemas, antigamente, eles funcionavam, né, sempre funcionaram, porém, qual que foi a crise dessa pandemia? Se a gente colocar essa taxa de renovação que é solicitada, nosso Deus, a carga térmica não vai aguentar. Vamos lembrar que, como nós mostramos lá, desde a primeira norma, né, lá de 1980, a renovação de ar, ela sempre esteve presente, né? Então, sempre foi algo que, não digo pelos níveis de hoje, mas nós sempre tivemos que atender a essa demanda, né? Pensar, né, em cima disso. E vamos pensar mais ainda. Um sistema de ar, de renovação de ar, para um sistema individual, né, no caso onde você tem um split, um cassete, ele pode chegar até 70% do valor da instalação. Então, realmente, vamos dizer, quando você tem um sistema individual, o custo da renovação de ar, ele realmente fica alto. Porém, mas ele se torna extremamente eficaz. Enquanto, quando nós falamos de uma renovação de ar em uma central, né, de ar-condicionado, ele chega em torno de 20%. Tá? Isso realmente foi uma fatia de mercado, tá, que tanto os projetistas, os instaladores, se omitiram, ficou sem uma devida atenção. Por quê? Eu vou dizer isso, né, assumindo também a culpa, né? O nosso mercado, nós temos o dever e a obrigação, tá, de chegar no cliente e falar assim, ó, o sistema de ar-condicionado está aqui, mas ele precisa de um sistema de renovação. E diferente de quem seja,
o sistema necessita. Nós como integrantes deste mercado, né, o cliente final, né, o consumidor final, ele não tem que ter o conhecimento todo, né, para isso. Nós somos o canal, né, entre a técnica e então nós precisamos levar isso a eles, né? E hoje você vê, foi até que nós colocamos lá, precisou ver um vírus invisível para mostrar tudo isso, né, que nós estamos vivendo hoje. Um sistema muito prático, tá, para se fazer isso nos sistemas individuais é o nosso conjunto Fillbox. Essa caixinha, né, branquinha que o mercado já abraçou, né, já tem uma boa vivência. Então nós temos uma caixa de filtros, né, e o ventilador. Essa caixa de filtros, ela pode ter apenas o G4 ou o G4M5, tá? Então, na verdade, hoje, o que nós vamos conseguir com esse equipamento? Um equipamento extremamente compacto, tá? Então, ele vai de 148 até 2.240 metros cúbicos por hora e com pressões de até 48 milímetros de coluna d'água. Então, você vê, é um equipamento muito compacto, né? Simples, como é possível até ver aqui na imagem, tá? Ele é simples, é visual, ele não é um equipamento relativamente bonito, né? E ele tem já um tratamento de UV, tá? Que em caso fique na área externa, ele não comece a ficar amarelado. Então, ele tem essa qualidade. Para um pouquinho maior, existe essa caixinha metálica, tá? Então, até o diâmetro de 8 polegadas, é esse conjunto branquinho, acima dele é o metálico, né? E também dá para se utilizar o nosso ACI, que é esse equipamento aqui do meio, onde ele tem a carcaça de alumínio, né? Ele consegue ter vazões e pressões um pouco maiores, que é onde chega até esses 48 milímetros de coluna d'água, tá? Sempre lembrando que nos nossos catálogos, né, que estão disponíveis na internet, quando nós colocamos os gráficos, tá? E lá tá filtro G4, G4M5, esses gráficos já estão computados as perdas de carga dos filtros, tá? Todos eles foram testados, né, em laboratório com os filtros a meia vida, como é solicitado na norma. Tá bom? Quando você precisa de uma vazão um pouco maior, né, ou você precisa colocar isso num entreforro, então nós temos as nossas caixas FH, né, que são insufladores, né, com filtros incorporados, praticamente muito especificado para tomada de ar externa. Eles são construídos em chapa reforçada, com um perfil baixo, que possibilita a instalação nos entreforros, tá? dentro dos ambientes. E essas caixas, elas vão de 200 a 2.560 metros cúbicos, e as pressões estáticas vão até 60 milímetros de coluna d'água, tá? Eles também possuem a mesma configuração de filtros, que podem variar de G4, G4M5 e G4F8. Tá? Pela foto aqui também é bem possível ver, né, a forma de instalação. É um corredor técnico, onde você consegue fazer as trocas dos filtros com facilidade. Nós fizemos, praticamente esse mês, tá, o lançamento da nossa caixa Siroca. Okay? Essa caixa ela veio atender um nicho de mercado que nos solicitavam, né, um equipamento mais tradicional com o conjunto, um motor Sirocco, né, que ele tem uma rotação mais baixa, né, e essa caixa ela tem também os mesmos requisitos, né, da nossa linha, né, e ela tem uma estrutura muito bem feita, ela é robusta, é compacta, tá? Tanto que, assim, ela é toda em aço galvanizado e a estrutura dela é de alumínio. Então, ela é uma caixa robusta. Tá? E ela possui uma das menores alturas, tá? de perfil do mercado. Justamente a ideia de que, se você precisar colocar numa área técnica, num entreforro, você consiga utilizá-la com mais facilidade. Ok? O acesso
também de manutenção, ela é muito boa. Essas tampas, você consegue retirá-las, né, com facilidade. Então, você tem o total acesso ao filtro e ao conjunto motor-rotor, né, para avaliar polia, correia, com muita facilidade. Nós temos 4 tamanhos já pré-estabelecidos. Tá? Ela é o modelo 277 e nós temos ela com 1.750 RPMs, que é um motor de 4 cavalos, o de 1.600 com 3 cavalos, 1.400 com 2, 1.200 com 1,5 cavalo. Todos eles atendem às vazões de 4.600 a 7.000 metros cúbicos e com pressões estáticas que vão até praticamente 100 milímetros de coluna d'água, ok? Eles possuem já uma característica de filtros, tanto G4 quanto G4M5. Né? É possível ver pelo gráfico, né, ao lado, praticamente aquela curva, né, de evolução que é bem típica do siroco, né? Que você tem aquela área de depressão, tá? E depois a evolução dele. Então, realmente, esse equipamento ele veio para atender essa necessidade, né, desse meio aqui, e nós teremos, até praticamente o final do ano, o desenvolvimento do restante dessa linha, atendendo vazões maiores. Para áreas pequenas, e onde você precisa de um controle, né, mais seguro, né, de micro-organismos, nós lançamos o Airbox. Esse equipamento, ele é um equipamento pequeno, tá? Que você pode transportar ele para onde você precisa, tá? Porque ele é um equipamento portátil, tá? E também para fazer esse produto, ele foi desenvolvido, tá? Para reduzir, né, a concentração de micro-organismos como vírus, bactérias, os fungos, o COF, né, que é o composto orgânico volátil, e ele também elimina partículas finas de poluição. Tá? Ele possui um filtro G4, tá? E uma lâmpada, uma tecnologia IRC, que é aquela ionização radiocatalítica. Então, que ela consiste aqui numa luz UV que cria um processo de oxidação que não é nocivo. Por ele ter esse tamanho, né, bem compacto, ele consegue atender até uma área de praticamente 12 metros quadrados. Tá? E essa medida, né, de 12 metros quadrados é para que ele tenha, né, nós estipulamos essa metragem para garantir, tá, esses dados abaixo, que são os níveis de resultado que nós conseguimos atingir com ele. Né? Nós conseguimos reduzir 37% de material particulado, né, aquele pó fino que fica, 85% do composto orgânico volátil e 73% de vírus e bactérias. Tá? Literalmente, por quê? A eficiência da lâmpada junto com esse filtro, ele gerou um controle muito, muito grande, até, né, nesse sentido. A ideia do equipamento, tá, foi desenvolvido justamente por uma demanda muito grande que se deu, né, dentro das áreas de contaminação, que foi os consultórios dentários, né, que é onde você tem muito aerosóis, né, e os elevadores. Né. É possível você instalar isso dentro de um elevador, e agora você imagina, você estando dentro de um ambiente desse tamanho, né, onde você tem todo o cuidado com a sua saúde, aí vem alguém lá, o seu vizinho, que já não tem cuidado nenhum, entra e aí fecha a porta lá e você está preso lá, você não tem escolha, né? Porque quando você ainda se cuida, é uma coisa, agora a gente tem que contar com que as pessoas se cuidem também. Então, esse equipamento veio a idealizar isso, né? Que um ambiente pequeno, se ele conseguir o máximo possível de evolução, né, para matar bactérias e vírus, né, e isso praticamente foi uma tecnologia muito bem-vinda. E quando nós falamos no controle, né, que é
a renovação de ar ela tem que ser mecânica, o legal também é que nós tenhamos o controle disso, né? O quanto está, né, a vazão que nós estamos colocando dentro do ambiente, ela está dentro do aceitável? Ela tá para conseguir chegar nos níveis que a gente precisa? Então, temos o sensor de CO2, que foi desenvolvido por nós, e esse sensor, ele tem um display, tá? Onde ele mostra a concentração do CO2, porém ele faz, junto com os nossos equipamentos, né, da linha Max, ele faz uma atuação, tá? Ele controla isso de maneira automática. Então, como funciona? Você coloca um ambiente, o ambiente está abaixo de 650 ppm de CO2. Ele coloca automaticamente os ventiladores para trabalhar a 30%. De repente, imagina num auditório, as pessoas começam a chegar, a concentração de CO2 começa a se elevar. Então, até 950, ele chega a 50%. Acima de 950, ele trabalha a 100%. Então, ele faz essa atuação diretamente aos ventiladores. Tá? E para salas pequenas, do tipo os próprios nos prédios, né, onde tem as guaritas, nós temos equipamentos bem compactos, tá? Que é o split vent, que atende de 2 a 4 pessoas em ambientes pequenos, apenas com um furo de 4 polegadas na parede. Algo simples, tá? Você instala a parte de trás e a parte da frente ela fica para o lado de dentro, fazendo a renovação com os filtros, tanto o G4 quanto o G4M5. Nós temos a linha industrial, né? A nossa linha Titan. Nós temos ele LS, que é uma de simples aspiração, então ele vai atingir, tá, de 500 até 50 mil metros cúbicos e compressões de 20 a 400 milímetros de coluna d'água. Tá? Nós temos eles em arranjos 1, 3, 4 e 9. Tá? E os tamanhos vão de tamanho 200 até 1 metro. Temos também o LD, que é o de dupla aspiração, muito utilizados já no mercado, né, para pressurização de escada, e eles também vão de 200 a 1 metro de boca, e atende às vazões que ficou 1.0 ali, mas na verdade é de 100 a 80 mil metros cúbicos, e compressões de 20 a 400 milímetros de coluna d'água. Temos ele também, que nós chamamos de CTL, que é o Limit Load linear, né, quando você precisa, né, de um controle melhor, né, uma aerodinâmica melhor do fluxo laminar. Nós temos ele no arranjo 4 e arranjo 9, né? Essa foto que tem aqui é o 9, e ele vai do tamanho de 224 a 900 milímetros. Gente, procurei ser rápido aqui para conseguir demonstrar tudo. Agradeço imensamente aí, né, ao Ronaldo e a todos que se dispuseram um pouquinho aí de vocês para ver as nossas linhas e um pouco mais de conhecimento. Obrigado, né? Tem algumas perguntas. Tá? Opa. O primeiro aqui, Cláudio Oliveira, pergunta se o Max pode ser instalado em ambiente externo sujeitos a intempéries ou tem que ser protegido? Não, o Max, ele consegue. Toda a nossa linha Max, ela já possui também um filtro UV, que é justamente para não ficar, não apodrecer, sabe? Para ter uma vida útil maior. Com certeza, por ser um equipamento de plástico, né? Se você consegue colocar embaixo de marquises, essas coisas, você sabe que o equipamento ele vai ter uma vida útil maior. Mas os nossos equipamentos, eles conseguem trabalhar, né, normalmente em ambiente aberto. O Dalton Rotten, da DEC, pergunta se a caixa Sirocco tem algum sistema de compensação de pressão enquanto os filtros estão limpos. Tá, a partir de automação, isso nós não teríamos. Diferente do sensor de CO2, que trabalha com a linha Max, para a linha Sirocco, nós não temos.
Por fim, o Ricardo Maruishi pergunta se o sensor de CO2 sempre manterá o ventilador ligado, mesmo que a concentração de CO2 esteja em 10 ppm, por exemplo. Sim. A ideia do sensor é justamente esse, é manter o sistema operante, né, fazendo a renovação do ar. O que vai acontecer abaixo, né, daqueles fatores que nós falamos, ele vai trabalhar a 30%, mas ele vai manter os ventiladores em funcionamento. Finalmente, tem outra pergunta. O Marco Túlio pergunta se para as linhas feitas em chapas podem ser fornecidos com pintura epóxi, por exemplo, principalmente para ambientes onde serão aparentes ou no tempo, né? Uhum. Sim, é possível, sim. Nós temos as nossas linhas de produtos, elas, tanto da linha, vamos dizer, da linha leve quanto a linha pesada, né? Nós temos disponíveis acabamentos para intempéries, e isso é possível ver não é produto de linha, né? Realmente, em cada caso, é feito um valor diferente do produto, mas existe sim. Bem, obrigado, Rafael.